Olá, gente querida e amiga do canal Paz e Bem, gente querida e amiga da Pós TV 247, eu sou Mauro Lopes. O que eu estou fazendo aqui nessa segunda-feira, que é o dia do Eduardo Brasileiro, aqui no programa Paz e Bem? Pois o Eduardo está mudando de casa. É tão bom mudar, tão bom mudar. Eu já morei em mais de 50 casas em 60 anos de vida. Sou um caramujo, uma casa, sinto-me com uma casa nas costas, assim, e vou mudando, mudando, mudando. Para mim é muito estranho gente que nasce, vive e morre na mesma casa, ou que mora por 20, 30 anos na mesma casa. Para mim é muito estranho. Como é que será isso? Tem às vezes até um pouco de inveja de pensar, nossa, raízes, né? Gente que cria raízes na história, mora na casa onde moraram seus pais, alguns até onde moraram seus avós. Essa ideia da permanência, né? Muito interessante, muito interessante. Comigo não foi assim, não tem sido assim. E tenho certeza que ainda vou. Essa aqui não será a minha última casa. Eu tenho certeza que ainda vou mudar algumas vezes. Mas o Eduardo Brasileiro está mudando para uma casa dele, ele que é uma super importante liderança popular na Zona Leste de São Paulo. Ele está mudando para uma casa lá na Zona Leste, um apartamentozinho dele lá na Zona Leste, está instalando essa coisa de mudança, né? Então está sem internet, então a gente trocou. Eu estou aqui no lugar dele e ele vem na sexta-feira, mas eu não me preparei porque era outra pessoa que ia fazer, que acabou não dando certo, então eu estava no meio do plantão do 247 no domingo, quando foi avisado que faria o Paz e Bem de hoje. Mas estou aqui, estou na alegria, né, de abrir a semana com vocês. É um abrir a semana meio diferente, né, porque abrir a semana num dia de feriado, talvez a semana abra para valer na terça-feira, não sei, fica tudo meio fora da ordem, assim. Finados. Então, Finados é um feriado católico. Algumas outras denominações cristãs, poucas, também mantêm a tradição desta data. Dia 2 de novembro, é uma data praticamente universal, ela é universal para católicos e essas outras denominações. Agora eu me questiono, sabe? Tem sentido este feriado ainda? Tem sentido esta celebração num país que já não é mais católico? Num país que é ainda cristão, mas cada vez mais diverso? Tem sentido? A gente, por um lado, tem um processo de perda da hegemonia católica no país. Então, aproxima-se o dia, e isso deverá acontecer nos próximos anos, em que os católicos deixarão de ser maioria, os cristãos das diversas denominações do evangelismo, evangélicas, né, protestantes, serão maioria no país, serão maioria no país. Então, e o que mais tem? Tem muito mais. Tem toda a gente das religiões afro, da Umbanda, do Candomblé e outras expressões das religiões dos afrodescendentes, das religiões afro-brasileiras. Tem os espíritas, tem os budistas, tem os hinduístas, tem os judeus, né, a turma do judaísmo, tem a turma do Islã, do islamismo, tem o pessoal do paganismo, tem o pessoal das diversas denominações que se reúnem ao redor do ayahuasca, tem as religiões, né, as expressões de espiritualidade dos povos originários desse país. Tanta diversidade. E por que toda essa turma tem que estar obedecendo a um calendário católico? Para mim parece bem estranho isso, bem estranho. Cada dia eu entendo menos que isso seja razoável. Além disso, a gente tem um processo de dessacralização da sociedade.
O que quer dizer a dessacralização da sociedade? É que esses feriados religiosos, mesmo para aqueles que se dizem cristãos católicos, perderam o sentido propriamente religioso ou o sentido original. Isso quer dizer o seguinte: está deixando de ser tradição, porque tradição não é tradicionalismo. Tradição é tudo aquilo que remonta de fato a um evento original. Então a gente tem uma tradição do dia de finados. Se no dia de finados as pessoas remontam a esta tradição original, que é o quê? Celebrar a memória dos que morreram. Quando as pessoas deixam de fazer esta celebração, e a gente viu, mesmo em meio à pandemia, estradas lotadas com as pessoas indo para as praias. Não estou condenando, é apenas uma observação, que é assim que acontece. Indo para sítios, indo para outros lugares, viajando. Deixou de ser uma tradição, porque perdeu-se a conexão com o evento original dessa data, a celebração da memória dos mortos. É claro que há muita gente que vai aos cemitérios ainda hoje, em finados. Eu me lembro que uma vez visitei o cemitério da Quarta Parada, na zona leste de São Paulo, um cemitério que foi muito usado pela comunidade italiana em São Paulo, e havia uma tradição dos italianos católicos e católicas, ali, estão falando isso aí anos 30, 40, 50, que no feriado de finados, ou no dia de finados, dia dos mortos, então as pessoas eram enterradas lá no cemitério e você tinha os mausoléus, mesmo pessoas de classe média, não apenas os ricos, tinham pequenos mausoléus, casinhas, né? Casinhas, onde ficavam enterrados os membros da família. E aí as famílias iam para lá e passavam o dia, então levava-se comida. Pois é, comia-se à beira, ou às vezes até dentro dos mausoléus, à beira dos túmulos. As crianças passavam o dia brincando no cemitério. Levava-se arroz, frango, macarrão, doces, bebida, vinho. E era um dia de festa, na verdade. Menos que um dia de lamúria. Mas perdeu-se a tradição. Perdeu-se a tradição. O que eu vejo no catolicismo é também que começa a se perder esta ideia de cultivar a memória dos mortos. Há tradição familiar, portanto, em milhares, talvez milhões de famílias, que cultivam a memórias dos seus que passaram. Mas não é mais propriamente, se é que um dia foi de fato de maneira tão destacada, essa ideia da ancestralidade ocupar o papel central no cristianismo católico. Então, até chega a ser paradoxal. Por quê? Porque em outras expressões de espiritualidade, em outras religiões, o cultivo da ancestralidade é muito mais relevante do que no catolicismo. Se você vai para as religiões orientais, né, para o shintoísmo, para o taoísmo no Japão, para o budismo, o tema da ancestralidade é absolutamente central. Absolutamente central. Se você vem aqui para o Brasil, para as religiões afro, para o candomblé, para a Umbanda e outras, é totalmente... As religiões estão estruturadas sobre a base da ancestralidade. Não é como no catolicismo, ou mesmo no cristianismo. As religiões afro no Brasil, elas não existem sem a ideia da ancestralidade. E aí a ideia da ancestralidade, ela traz uma outra decorrência importante. Parênteses. A espiritualidade dos povos originários também faz o cultivo à ancestralidade. E como eu disse, este cultivo central da ancestralidade, nessas expressões de espiritualidade, faz com que os velhos, as velhas, sejam
respeitados como os verdadeiros líderes da comunidade. Em algumas religiões, em algumas denominações cristãs evangélicas, há nessas igrejas os tais conselhos dos anciãos, que são exatamente esta ideia de que os mais velhos indicam a luz, indicam o caminho, mas mesmo em várias das denominações de recorte evangélico, esses conselhos de anciãos passaram a ser mais o conselho dos poderosos, dos que têm influência, dos que têm poder na comunidade, do que propriamente das pessoas efetivamente mais velhas, dos anciãos e anciãs. No candomblé, na umbanda, em outras religiões de matriz afro e nas tradições espirituais dos povos indígenas, não. De fato, há uma reverência aos mais velhos. Uma enorme reverência. Pede-se a bênção, ou seja, pede-se que os mais velhos iluminem o caminho dos mais novos com boas palavras. Para os povos indígenas e para o povo preto do Brasil, os mais velhos, até porque são religiões fortemente assentadas ainda hoje na oralidade e não no texto escrito, os mais velhos são verdadeiras bibliotecas que andam. Eles detêm o patrimônio da passagem da ancestralidade para os mais jovens. Então, pensar num dia de finados como um feriado nacional obrigatório, no qual se tenta convergir todo um país para esta data, que é a data expressiva de apenas uma das religiões, ou de um pequeno grupo de religiões no universo do cristianismo, parece esquisito, sabe? Estranho. Sendo que nestas religiões sequer cultiva-se a ancestralidade como um evento principal, fundamental. Basta ver a postura que há nesse país, e aí nesse país de maioria cristã, em relação aos velhos no coronavírus. Os cristãos e cristãs fundamentalistas, alimentados pela lógica de Bolsonaro e dessas religiões midiáticas, estão nem aí para os velhos, querem que os velhos morram. Se a gente olhar para o segmento mais financeiro dessa expressão do fundamentalismo cristão e do bolsonarismo, né, representada essa expressão financeira por Paulo Guedes, eles desejam que os velhos morram quanto antes para custar menos para a Previdência. Porque eles enxergam nos mais velhos um fardo a ser carregado pela sociedade. E não como nas religiões afro, como no budismo, como nas religiões, na espiritualidade dos povos originários, como iluminadores do caminho para a sociedade. Enfim, quem é cristão católico e reverencia a memória dos seus que já foram, que seja um bom dia de finados. Para fazer, talvez, naquele espírito que eu comentei no começo, dos italianos, ou dos espanhóis, dos portugueses, enfim, era uma tradição que veio muito da Europa, mas ali, anos 30, 40, depois foi se perdendo, que é ir para os cemitérios para fazer um dia de festa, não um dia de lamúria, não um dia de lamento, não um dia de roupas fechadas, mas de alegria, de celebrar a vida daqueles que já não estão mais. Por outro lado, talvez seja um bom dia de aprender o aspecto absolutamente central da ancestralidade para outras expressões de espiritualidade que habitam entre nós e que podem iluminar o caminho do país, dessa sociedade. Talvez devêssemos ter mais de um feriado no Brasil, em que outras datas também fossem datas de marcar a celebração da ancestralidade, não sei.
Mas a gente nem lembra, né, que é finados. Ou a gente. Tem gente que lembra. Tem 2 amigos meus que me disseram que vão aos cemitérios hoje, nesse dia de finados, visitar os túmulos dos seus. E tem muita gente que compra flor e vai depositar flor nos túmulos, que faz um minuto de reverência, que lembra dos seus que já foram. E quanto mais velho a gente vai ficando, eu já estou com 60, tem mais gente que já foi, né? Mais gente que já foi. Hoje eu não tenho mais nem pai, nem mãe, nem avô, nem avó vivos. Muitos tios também já foram. Então tem muita gente para reverenciar. Mas de fato hoje, apesar de ser um católico, como eu digo, um católico da fronteira, mas um católico, eu me sinto muito pouco ligado de verdade a essa data de finados. Eu reverencio a vida daqueles que já foram. Nossa, em tantos momentos ao longo do ano. Tantos momentos. Não sei se eu preciso de uma data formal, institucionalizada para isso. Não sei. Por outro lado, é uma dúvida. Por outro lado, eu acho que é importante marcar socialmente datas de celebração. Questões para a gente pensar juntas. É isso. Bom feriado. Bom dia de finados. Boa segunda-feira. Boa semana que se abre, que se inicia para todas e todos nós. Boa vida para todos nós. Que nós celebremos a vida de todos aqueles que já não estão mais aqui e que nós cultivemos a ancestralidade e a sabedoria dos mais velhos e mais velhas como boas luzes para iluminar nossos passos. É isso. Vamos fazer um minuto de silêncio, então, para celebrar a vida dos que já não estão aqui, ou daqueles que estão aqui, não sei, né? Daqueles que nos habitam, o ar, as águas, o coração, a mente. Um minutinho para escutar. Vou fechar meus olhos, fecha os seus e vamos lá, repetindo o mantra se o seu tiver ou quiser. 1, 2 e vamos. Meus avós, João, Mara, José, Fabiola, meus pais, Regina, Cláudio, minha irmã, Fernanda, meus tios, Sérgio, Alzira, Lúcia, Chico, Nina. Muita gente com quem vivi junto. Ainda podem estar vivos no meu coração, na minha mente. Celebre você a vida daqueles tantos, todos, todas que passaram pela sua vida, que integram a sua vida até hoje, na sua memória, na sua emoção, nos seus afetos, nos seus traumas. E vamos juntos e juntas continuar nessa caminhada. E lembrando de celebrar aqueles que carregam a memória da ancestralidade. Aqueles mais velhos, que são os sábios, sábias das nossas comunidades. Paz e bem, gente. Boa semana. Paz e bem.